Olá, meu nome é Laís e eu sou mãe de um bebê que hoje está com 1 ano. Nesse vídeo eu vou te contar as minhas dicas, os meus truques para equilibrar as áreas da vida e ser mais produtiva depois que eu me tornei mãe, porque é diferente da vida antes da maternidade. Eu separei aqui em 6 itens e eu vou passar por cada um deles. O primeiro é o mais básico e assim, ele é aplicado para todo mundo, independente de ser mãe ou não, que é fazer uma lista do que você tem que fazer no outro dia. Então, eu tenho sempre aí um checklist do que eu vou ter que fazer no dia seguinte. Se não der tempo de fazer no dia anterior, eu tento fazer logo na manhã do dia seguinte. Ter essa lista é muito importante, essa organização do que você tem que fazer naquele dia. Por que isso é bom também? Porque você não se perde no decorrer do dia com o que você tem que fazer e também, tendo essa lista, você consegue priorizar. Dentro daquilo você consegue ver o que é mais importante, o que vai dar mais resultados. Tem aquele princípio de Pareto, que 20% do nosso esforço representa 80% do nosso resultado. Então, com essa lista em mãos, eu consigo ver o que eu vou priorizar, quais são os 20% que eu devo focar. Para fazer essa organização, eu gosto de usar a técnica da folha 4. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, onde eu explico qual é essa técnica para fazer esse planejamento da semana e do dia. E também gosto muito do Google Agenda. Muito bem, essa é o primeiro item. O segundo é, eu vou ver quais atividades eu consigo fazer com um bebê junto e quais atividades eu não consigo, porque eu preciso estar longe do meu filho. Por que isso é tão importante? Porque a gente também consegue fazer algumas coisas quando tá com o nosso filho, mas não é tudo. Só que você tendo noção do que é isso, quando você estiver com ele, você consegue otimizar muito mais o seu dia, as suas atividades como um todo. Porque às vezes eu sentia que eu tava com meu filho, ele chama Francisco, tava com o Francisco e eu podia estar fazendo alguma coisa, eu tô ali com ele dando atenção, mas eu podia, tem algumas coisas, eu podia estar organizando o quarto dele, ou trabalhando em algo pelo celular, mesmo estando com ele. E aí, vou abrir um parêntese. Não é que você tem que estar o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Você tem que ter dedicação total também ao seu filho em alguns momentos. Mas, em muitas ocasiões, você tem pouca ajuda. O seu tempo é muito curto. E aí, durante o seu dia, você tem que tornar ele produtivo. E muitas vezes você não tem opção de ficar 100% do tempo com o seu filho apenas ajudando ele. Tem hora que isso não é possível. Então, você ter essa flexibilidade, você conseguir organizar coisas que você pode estar com o seu filho, mas também produzir, é importante. E é a realidade. Tem hora que não tem como você estar 100% focado, brincando com seu filho, desenvolvendo ele. Tem que existir esses momentos, sim, mas, gente, vida real, não é sempre assim. Então é importante aí, dessa lista que eu fiz, o que eu tenho no dia seguinte, eu vou listar o que eu posso fazer estando já com o meu filho, e isso já ajuda demais. Porque senão, às vezes, eu tô com ele e acabo não fazendo nada, porque eu não pensei antes o que eu poderia fazer. Um outro parênteses, por que a gente tá fazendo isso? Para que o nosso dia seja otimizado, e aí lá no final do dia, ou em momentos específicos, sobre tempo para ou você descansar, ou você fazer outras coisas que são do seu interesse, ou dar mais atenção 100% ao seu filho, à sua família, enfim, se tornar mais produtiva para o que realmente importa. A terceira coisa é ter um momento que você sabe que alguém pode ficar com o seu filho, você ter o foco total no que você tem que fazer. 100% das mães vão ter essa rede de apoio que pode te ajudar? Não. Mas, se você tiver esse período que você pode ter um foco total no que você tem que fazer, nas suas atividades, é muito bom. Nem que seja 30 minutos, mas você sabe que são 30 minutos que ninguém vai te interromper, que você vai conseguir sentar, se concentrar e fazer aquilo que tem que fazer. E aí, gente, tem que ser assim, foco total. Nesse momento, não dá pra ficar divagando em assuntos aleatórios, olhando vídeo no YouTube que não importa naquele momento. Não, tem que parar e fazer exatamente o que tem que ser feito, porque o seu tempo é curto. E aí, nesse momento, a pessoa que vai ficar com seu filho, se você não for, enfim, mandar ele para uma escola ou para uma creche, se for alguém que vai te ajudar, o seu marido, o seu companheiro, enfim, quem for te ajudar, explique para essa pessoa que aquele momento é de foco seu, é do seu foco. Então, que não é para te interromper por qualquer assunto. Só vai te interromper se for realmente necessário. Caso contrário,
não pare o seu trabalho, porque isso diminui muito a nossa produtividade. Você começa a fazer um negócio, de repente toca ali, qual alimento que vai ter que dar agora pro seu filho? Não, você já quebrou a sua atividade. Já deixa tudo organizado e saiba que aquele momento ninguém vai te interromper. Se você não tem nenhuma rede de apoio, você vai ter que fazer isso enquanto seu filho dorme. É desafiador, por quê? Porque às vezes você não tem certeza que você vai ser ininterrupto. Pode ser que comece, depois de 10 minutos já acorde. Eu sei, é muito mais desafiador, mas é possível. Então você tem que usar aí esse momento do sono, da soneca, para tentar render ao máximo as atividades que você tem que fazer sem ter o seu filho ali próximo no colo de você, no seu colo. E agora vem o quinto ponto, que é: acorde mais cedo para fazer as atividades de foco. É fácil? Não é fácil. Não é sempre que eu consigo, mas quando eu consigo acordar mais cedo antes do meu filho, é o momento de melhor foco que eu tenho. Por quê? Pode ser que não tenha sido a noite mais descansada do mundo, porque depois que eles nascem, as noites não são mais as mesmas. Mas é o momento que eu tô mais descansada. Muitas vezes eu tentei trabalhar mais tarde, depois que ele foi dormir. Mas o dia já é tão cansativo que nesse momento rende muito menos. Então, se você conseguir levantar mais cedo, 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo, 2 horas mais cedo, aquele momento ali é o de maior foco e você tem que colocar naquele período a sua atividade mais importante, aquela que mais te exige. O sexto ponto é: coloque tudo na agenda. Sim, tenha a sua agenda do que você vai fazer no dia bem cronometrado. Tudo. De que horas a que horas você vai almoçar, de que horas a que horas você vai fazer tal atividade, qual hora você vai arrumar a cama, enfim, tudo. Tenha tudo cronometrado. Que horas você vai tomar banho, o seu filho vai estar onde nesse momento e por quê? Não entenda que isso é um dia rígido, é algo ruim, nossa, tem tudo o horário. Não. Você está fazendo isso para você se tornar mais produtiva naquele período, para que sobre tempo para o que você quer, para o lazer, para descanso, para estudar, enfim, sobre tempo. O tempo nosso, quando a gente se torna mãe, é muito escasso. Então você tem que fazer render. E cronometrar o seu dia ajuda demais. Você sabe o que você tem que fazer no próximo momento. E aí você não enrola, você não se perde naquele momento ali. Você não começa a olhar o celular, ou então só brincar com seu filho, ou devagar. Enfim, você sabe o que tem que ser feito. Todos os dias tem que ser assim? Não. Mas se você tem um dia que você tem que ser produtiva, faça isso. Cronometre o seu dia. Tudo que você vai fazendo durante todo o dia. Em que momento você vai almoçar? Em que momento você vai preparar a comida? Em que momento você vai trabalhar? Tudo. Cronometre. Você vai ver como o seu dia se torna mais produtivo. Eu gosto de fazer isso, especialmente pro início da semana, pra segunda, terça-feira. Porque são aqueles dias que às vezes eu vou dar mais gás, que eu vou fazer mais coisa, que eu vou me dedicar mais. E aí no restante da semana, as coisas vão ficando mais flexíveis. Igual eu falei, é rígido? Não, você pode mudar, é a sua vida. Mas isso, você tem que ter consciência que está fazendo pro seu próprio benefício, não é uma imposição de ninguém. Por fim, a última coisa é: conecte-se com outras mães. Isso faz diferença. Às vezes a gente não tem amigas ou outras pessoas que estão no mesmo momento de vida nosso, mas hoje existe a internet e você pode, às vezes, começar a seguir mães que estão passando por essas fases e é impressionante como que é muito parecido. É muito parecido. Eu sigo, às vezes, mães de outros países e eu vejo que elas têm os mesmos problemas que eu tô tendo aqui. Coisas que às vezes eu acho que só eu sentia, não, é comum. E isso dá um aconchego, sabe? A gente sabe que não tá sozinha, que é normal, que vai passar. E ajuda muito quando você vê que você não tá sozinha. Quando você vê que existem outras mães que passam pelas mesmas coisas. E se você conseguir trocar experiência com elas, melhor ainda. Isso dá muito apoio, isso dá muito suporte e ajuda nesse processo. Além do que, você vê outras formas que elas fazem que pode ser que seja uma boa forma de adaptar para a sua rotina. E aí, lembrando, essas são dicas, são truques que funcionam para mim. Mas cada mãe é uma, cada família é uma. Você tem que ver o que funciona melhor para você. Não tem certo, não tem errado. Cada pessoa é de um jeito, cada família é de uma forma. Então, teste. Mas eu espero que alguma dessas dicas tenha sido útil para você, que você teste aí na sua rotina, que pode ser que te ajude. Então, eu vou resumir aqui os 6 pontos que eu uso para ser mais produtiva depois que eu me tornei mãe.
O primeiro é listar todas as atividades que eu tenho que fazer no dia seguinte. Depois, separar aquelas atividades que eu consigo fazer com meu filho das que eu tenho que fazer sozinha. O terceiro é definir qual vai ser o meu momento de foco, onde alguém vai ficar com o Francisco, porque eu sei que naquele momento, nem que seja 30 minutos, eu consigo focar totalmente na atividade que eu tenho que fazer. O quarto é acordar mais cedo para colocar naquele período a atividade que eu preciso de maior concentração. O quinto é colocar tudo na agenda, cronometrar meu dia, o que eu vou fazer em cada horário com o Francisco, sem o Francisco, enfim, tudo, o que vai acontecer no dia. E a sexta dica, o sexto truque é se conectar com outras mães, estar em contato com outras mães que estão vivendo a mesma fase para ter um conforto de que não é só comigo que está acontecendo isso, enfim, que é comum na maternidade. Eu espero que você tenha encontrado alguma coisa útil aqui nesse vídeo para o seu maternar. Eu sei que é muito desafiador, mas estamos juntas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguma mãe que está passando por esse processo. Curta, comente e deixa aqui embaixo qual que é o seu truque, qual que é a sua dica aí para ter um dia mais produtivo, um dia melhor, que eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima!